Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Que alegria ter você aqui. Como você tem passado os seus dias? Peço a Deus que abençoe sua casa, sua família e que você tenha um dia maravilhoso na presença dele. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 7 de Romanos, 7 a partir do verso 1. Abra sua Bíblia comigo aí, por gentileza. O texto diz assim: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir a outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera ao se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos agora de maneira nova, segundo o Espírito, e não de maneira antiga, segundo a letra. Bom, depois de ensinar que o cristão morreu para o pecado no capítulo 6 aqui, nós já estudamos o capítulo 6, Paulo agora ele vai responder uma nova pergunta. E a pergunta é: se nós já morremos para a lei, qual que é a relação do cristão com a lei hoje? Essa é uma excelente pergunta. Qual é a nossa relação com a lei, com os mandamentos? Qual é a nossa relação com tudo isso? E a resposta do apóstolo Paulo não diminui a importância da lei na vida do cristão, mesmo após a morte e ressurreição de Cristo. Pelo contrário, ela vai mostrar que o que muda é a nossa relação com a lei. O que muda é a nossa posição diante da lei. De forma que agora a gente não vive mais tentando alcançar a aceitação de Deus pelo cumprimento da lei, mas porque nós fomos aceitos por Deus, salvos por Cristo, nós estamos unidos então à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, para que a gente entenda de maneira muito clara aqui, ele vai usar a figura do casamento para mostrar que a morte muda completamente o vínculo jurídico. Então ele vai usar essa figura do casamento, que era uma figura que as pessoas entendiam muito naquele tempo, principalmente por causa da lei judaica, para mostrar, olha, depois que uma pessoa morre, a outra está livre. Da mesma forma, porque nós morremos em Cristo, estamos livres da lei. Bom, o que eu aprendo aqui? Primeiro, a morte com Cristo encerrou a nossa antiga relação com a lei. Isso está muito claro e muito evidente. A morte e a ressurreição de Cristo não anula a lei, mas muda a nossa relação com a lei, muda a nossa posição diante da lei. E quando Paulo vai utilizar aqui, do verso 1 até o verso 3, a figura do casamento, o objetivo dele não é ensinar sobre casamento. O objetivo dele é demonstrar o quanto que a morte rompe uma obrigação legal. E esse princípio é aplicado quando Cristo morreu, rompendo uma obrigação legal e nos tornando então de fato livres. Talvez você ainda não está entendendo, mas ao longo de todo esse devocional e desse estudo bíblico, você vai entender. Porque a cruz, ela encerrou a nossa antiga posição diante da lei, de maneira que ela também inaugurou uma nova posição diante de Cristo. Em Cristo deixamos de viver sobre a condenação da lei, mas agora em Cristo nós vivemos debaixo de uma liberdade, escolhendo obedecer à lei, não para alcançar a aceitação, mas como uma gratidão, como um entendimento de responsabilidade. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que a libertação tem um propósito, pertencer a Cristo. Então, você foi livre da condenação da lei e o objetivo disso qual era? Que hoje você
pudesse pertencer a Cristo, que hoje você pudesse fazer parte do reino de Deus, que hoje você pudesse fazer parte da família espiritual. O que tem que ficar claro é que, por mais que pra gente seja natural hoje fazer parte do reino de Deus, da família espiritual, da noiva de Cristo, do corpo de Cristo, isso só foi possível por causa da morte de Cristo, porque ele pagou o preço e porque nós somos libertos da condenação. Olha o que diz o verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que venham dar frutos para Deus. Esse é o coração dessa perícope. Perceba que Paulo não diz apenas que nós somos libertos, mas ele diz o objetivo, ele diz a razão, e a razão é pertencermos a Cristo. Essa pequena expressão pertencer muda completamente a nossa concepção da vida cristã. De forma que o objetivo dessa salvação não é só tirar a nossa culpa, não é só resolver algo específico, mas restaurar toda a nossa relação com Deus, toda a nossa vida, restaurar a nossa identidade, o nosso propósito e fazer com que a nossa vida agora tenha significado, que ela tenha de fato frutos que glorifiquem a Deus. O centro da vida cristã, portanto, não é uma lista do que você não pode fazer. O centro da vida cristã é sobre a vida que Deus sonhou para você ter. É sobre como viver o sonho e o projeto de Deus. Bom, a terceira coisa que eu aprendo aqui, o Espírito realiza aquilo que a lei nunca conseguiu produzir. Versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para servirmos conforme o novo modo do Espírito e não seguindo a antiga forma da lei escrita. Paulo vai apresentar aqui um contraste entre duas formas que o cristão pode viver, entre duas maneiras, dois estilos de vida. Antes de Cristo, a lei revelava o pecado, mas não tinha o poder de transformar o pecador. A lei apenas corrigia o comportamento externo sem alterar a qualidade do coração. Agora, porém, existe uma nova realidade. O Espírito Santo, antes de corrigir o comportamento, vai corrigir o coração. Antes de alterar o comportamento, ele vai alterar a posição do coração, de modo que aquilo que antes era pesado, difícil, aquilo que antes era algo arrastado, agora vai ser consequência natural. Agora vai ser natural. Agora a obra do Espírito Santo em nós vai produzir uma santidade natural. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos que ele é o cumprimento da promessa da nova aliança que foi profetizada lá em Jeremias, em Ezequiel, onde Deus escreveria a sua vontade no coração do seu povo. O Espírito não informa apenas aquilo que ele deseja que nós façamos, ele transforma o nosso coração para desejar o que Deus deseja. Percebe a diferença? Antes, era como se a lei informasse aquilo que Deus queria que nós fizéssemos, mas agora o Espírito transforma o nosso coração para que o nosso coração anseie e deseje pelas coisas de Deus. Bom, a cruz, então, não resolveu apenas o problema da culpa. A cruz resolveu o problema da nossa identidade, do nosso propósito, do nosso significado, do nosso pertencimento e dos frutos da nossa vida. A cruz inaugura uma nova relação com Deus, de modo que hoje a gente não pertence mais ao antigo sistema de condenação, mas agora à família espiritual. E como consequência de alguém que agora é filho ou filha, como consequência de alguém que sabe que Deus tinha um sonho, um propósito para a vida dele, como consequência de alguém que tem um coração que anseia pelas coisas de Deus, como consequência de tudo isso, haverá muitos e muitos frutos, e não vai ser algo penoso, não vai ser algo, pesaroso, pelo contrário, vai ser algo natural. E eu quero orar para que seja natural na sua vida a sua transformação, a sua santificação, a sua frutificação, que não seja pesaroso, que não seja danoso, que não seja difícil, mas que seja um processo
natural do Espírito Santo na sua vida, e eu quero orar por isso. Pai, o Senhor conhece cada pessoa que está participando desse devocional, o Senhor conhece o coração, a mente, o Senhor sabe, Deus, o que ainda tem escravizado essas pessoas. Mas como fruto do Teu Evangelho, da transformação que o Senhor gera nas nossas vidas, ó Pai, liberta essa pessoa dessa escravidão de forma natural. Ó Deus, coloca nojo dentro dela sobre esses pecados que ela tem lutado, uma repulsa, uma ânsia, Pai. Ó Deus, coloca no coração dela de fato uma resistência em relação a esses pecados, meu Deus. Eu peço ao Senhor que toda a obra da santificação, da frutificação seja natural, consequência natural da Tua palavra, da Tua presença na vida dessa pessoa. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.